Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Então estamos em mais um episódio do LucenaCast. Aqui sua conexão é financeira. E hoje estou trazendo um convidado muito especial que faz parte do nosso time como consultor financeiro. E o nome dele é Danilo. Danilo, se apresente. É isso aí, João. Muito bom estar aqui mais uma vez, gravando mais esse episódio. Vamos falar um pouquinho de finanças pessoais hoje, não é isso? Já que a gente falou tanto de pessoa jurídica, por que não falar das pessoas físicas? É um tema muito abrangente, então você preste muito bem atenção ao conteúdo que vai ser disposto aqui. Combinado? Danilo, minha primeira pergunta. Hoje, né, já na tora mesmo, o que é ter um CPF saudável? Rapaz, vamos lá. Basicamente, eu ter clareza realmente do que é dinheiro da empresa e do que é dinheiro meu, realmente. Né? O CPF saudável não é só não ter uma dívida no Serasa. Isso aí faz parte, né? Faz parte, mas não é só isso, né? É realmente entender o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro seu como dono da empresa e até onde você pode ir, até onde você pode fazer retiradas da empresa para manter seu CPF saudável. Na maioria das vezes, temos CPF saudáveis, mas os CNPJs não estão tão saudáveis porque nosso CPF está muito saudável, né? E deveria ser ao contrário, né? A empresa deve ter um patamar bem acima e a gente um pouquinho abaixo. Mas basicamente, se você já divide isso, tem clareza do que é dinheiro da empresa, do que é seu, realmente você já começa a ter uma consciência financeira do que realmente ter um CPF saudável. Há ainda outro ponto, né, trazendo para sua consultoria pessoa física, que também qualifica um CPF como saudável, além dessa divisão de CNPJ para CPF? Vamos lá. Repete a pergunta, por favor, só para eu tentar entender, vai. Vamos lá. Eu acredito que existam vários pontos que podem tornar um CPF saudável. Certo? Além dessa divisão de CNPJ para CPF. Qual outro ponto você pode... Tá, entendi agora. Tá, vamos lá. Ter clareza em todos os meus gastos pessoais, ter metas financeiras claras, pessoais, ter um seguro de vida, que é importante, que a gente nunca fala disso. Se eu tenho condições de pagar, eu pago um plano de saúde. Vamos lá, seguro de vida é importante porque eu sempre abro um parênteses quando a gente toca nesse assunto, né? Principalmente nas consultorias pessoais. E quando a gente fala em seguro de vida, na maioria das vezes a gente só pensa em morte, né? Para que eu vou contratar um seguro de vida se eu não quero morrer, né? Mas seguro de vida, o nome já diz, seguro de vida, é para ser utilizado em vida. Ele vai ser utilizado em morte, por mim não, né? Se eu vim, mas os meus que vão ficar aqui, vão ficar acobertados de alguma maneira, não vão ficar sem nenhuma proteção. Mas o seguro de vida é para ser usado em vida, principalmente nós que somos autônomos e empreendedores. Então, se eu não estiver no meu escritório captando clientes, fazendo reuniões, fazendo o que eu tenho que fazer, eu não gero receita para mim. Mas se eu adoecer, os boletos não esperam, as despesas não esperam, minhas despesas pessoais não esperam. E aí o seguro de vida serve para eu acionar ele nesse determinado momento. Eu posso sair daqui, terminou esse episódio, eu sair daqui e sofrer um acidente. E posso. Já vi diversas vezes acontecer. E eu vim da área da saúde e eu falo com muita propriedade. Já vi pessoas chegarem andando no hospital e saírem sem vida ou saírem sequelados. E eu já tive casos de pacientes meus que realmente a gente teve que fazer uma contenção. O que é contenção? Literalmente amarrar a pessoa na cama, no leito da UTI. Porque o cara surtou e disse assim, eu preciso sair daqui porque eu preciso trabalhar, senão meus filhos não têm o que comer. Caramba. E eu, como pai de família, o que é que eu vou dizer para um cara desse? Se eu sei que realmente ele teria que sair dali. Mesmo sem ter condições de sair. Não, o médico, você não tem condições clínicas de sair daqui hoje. E nem tem previsão. E aí como é que fica? Mas por quê? E olha que eu trabalhava em uma rede particular, subtende que o cara tem um pouco de dinheiro que paga já um plano de saúde. Só que não é só o plano de saúde. Como é que está o resto? Eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma reserva financeira. Se hoje o meu trabalho depende 100% da minha presença, eu tenho que ter algum tipo de proteção. Tanto um plano de saúde para eu ter um tratamento melhor, não ficar tanto tempo na fila do SUS esperando uma cirurgia. E também, se caso eu precise de uma cirurgia, eu vou ter um tempo de reabilitação, eu tenho um seguro de vida que vai me proteger e proteger a minha família. Porque realmente
Quando a gente passa para finanças pessoais e quando a gente tem um contexto familiar que depende 100% da gente, é muito difícil você se ver naquela situação, sabendo que se eu não for trabalhar, realmente vai faltar para os meus. E aí, o que eu vou fazer? Então é todo um contexto que deixa também nosso CPF saudável, com o seguro de vida, com o plano de saúde, com a reserva de emergência, enfim. Mas são pontos que, enfim, tem gente que vai ter condições de pagar os dois, tem gente que não. E são contexto e contexto. Se eu posso, eu aconselho, vamos colocar no seu planejamento, vamos colocar meta de gastos para tudo, tá? Porque a gente gosta de gastar comida fora de casa, uns rolês, umas viagens internacionais, né? Food. Exatamente. Não é que você não pode, posso, mas quantas vezes na semana você pode fazer isso? E até que ponto isso fica sustentável para que você também não sobrecarregue suas despesas fixas, para que você não tenha uma sobra para um lazer ou para essa reserva financeira, para se tornar cada vez mais protegido de certa forma. Acho que são pontos realmente muito, muito relevantes. Gosto bom, na verdade, é um retroage, né? Depois que a gente prova um negocinho melhor, a gente não quer voltar atrás. Então, vamos provando na medida que o meu orçamento dá para fazer isso. Não é porque minha empresa fatura bem e tudo mais, que eu posso estar sempre naquele padrão de vida. Bancando esse custo. Então, sabe, tem que ter muito cuidado realmente. E eu atendo diversos empresários, né? A maioria são pessoas que empreendem, não são assalariadas. E o jogo de cintura tem que ser muito maior, porque o cara acha que aquele dinheiro que está na conta lá é dele, e ele pode gastar e pode comer fora de casa todo dia. E é muito difícil convencer esse cara que ele não pode. É tudo uma quebra. É uma psicologia financeira, realmente. Eu chamo as reuniões com os clientes de terapia financeira. Porque a gente fala muito mais de tantas outras coisas do que do dinheiro. O dinheiro mais do comportamento do sempre cliente, né? Sempre é o comportamento. Do que necessariamente sobre números. O dinheiro o cara tem. Tem gente que está endividado, beleza, é outro processo. A gente vai sentar, analisar a dívida, ver a melhor forma de pagar, as que tem mais juros, enfim, vai montar um plano diferente. Mas a maioria das pessoas tem o dinheiro, só que não tem um comportamento ideal para aquele dinheiro ali. Aí é um outro contexto também. É difícil, mas é possível mudar, mas é muito mais mentalidade. Então é um processo, é uma reeducação. Então nós fomos educados de um jeito. Então você trouxe uma carga de interpretar o dinheiro que você trouxe à sua mãe e uma parte você trouxe ao seu pai. Então tá tudo aí na sua cabeça, no seu subconsciente. Tem coisa que você nem utilizou ainda. Aí tu acabou de casar, não é assim? E aí tua esposa trouxe uma outra carga e uma interpretação do dinheiro diferente da sua. Se vocês estão juntos e não falam sobre dinheiro em casa, quando acontecer eita, faltou dinheiro, faltou isso, eu queria fazer isso, eu queria comprar uma roupa, eu queria fazer isso, e o dinheiro não existe, vai haver uma discussão e, enfim. E hoje a maioria dos divórcios, infelizmente, é por conta do dinheiro, né? É uma estatística real. Inclusive, realmente, boa parte, né, um percentual muito considerável dos divórcios é relacionado a finanças. Então, muito cuidado, né, ao tratar esse tipo de assunto. Né? Busquem ajuda, busque quem entende para estar auxiliando, né, por todo esse processo. Então, a gente entendeu até aqui que para ter um CPF saudável, não é apenas dividir a sua receita, seu prolabore como pessoa física, da receita da sua empresa, né, das vendas da sua empresa, mas também ter o controle e o planejamento, né, ter esse auxílio do planejamento para se proteger em casos de acidentes, de doenças, para que você tenha realmente um CPF mais saudável. Até porque eu acredito muito quando a gente diz que um CPF ruim pode tornar, sim, um CNPJ também ruim. Então, da mesma forma que a gente faz de tudo, estuda, procura assessoria para tornar um CPF saudável, a gente também consegue tornar um CNPJ saudável. Mas ainda falando sobre CPF, eu estava vendo até com o Felipe, né, o nosso marketing, enquanto a gente começava, o que é um débito, o que é uma dívida e o que é um endividamento. E aí muita gente chega e usa essas nomenclaturas de formas erradas. E a gente, né, teve uma troca aqui muito boa. E a gente falou realmente. E a literatura, ela diz, né, o endividamento é quando você tem parcelamentos futuros
que superam a sua capacidade de pagamento. Então vamos lá, eu tenho o financiamento da minha casa, né? Aí por longos 35 anos... Estamos juntos. Por longos 35 anos, então quer dizer que eu sou uma pessoa endividada? Não necessariamente, porque eu tenho parcelamentos futuros e minha capacidade de pagamento dá para pagar de forma tranquila. O endividamento é quando meus parcelamentos futuros superam a minha capacidade de pagamento e aí a gente tem realmente um CPF endividado. Quando eu paro de honrar essa dívida, eu posso ter esse débito. Eu tenho esse débito com a Caixa Econômica. Eu tenho um débito de 30 anos com ela, 35 anos. Tá, mas eu não estou honrando esse pagamento mês a mês. A partir do momento que eu paro de honrar esse compromisso, aí eu me torno uma pessoa endividada. Porque aí agora eu tenho uma dívida que vai acumular juros e tudo mais. Então a diferença basicamente é realmente isso. É o meu poder de pagamento. Então eu posso ter feito essa dívida contando que daqui a 30 anos eu vou ter o mesmo poder de pagamento. Mas tudo pode acontecer, né? E eu posso não conseguir honrar e aí eu me torno uma pessoa endividada, né? Ou seja, além de tudo que a gente já falou, para um CPF saudável, cuidado com as dívidas. Não saia fazendo financiamento, consórcio, empréstimo adoidado, sem nem calcular, sem controlar suas despesas fixas. Muitos casos nós temos aqui de pessoas físicas que fazem empréstimo, famoso Pronamp, para viajar. Tá, e aí? É um débito, é um endividamento. Então, assim, cuidado nessa mistura, como o Danilo bem falou. Separem isso, tá, minha gente? Se é para utilizar um capital de terceiros, que seja de forma estratégica e não para viajar. Tá ouvindo, né, Felipe? Fica a dica. Mas vamos lá. Dentro da consultoria que você realiza hoje, né, com as pessoas físicas, quais os erros mais comuns? Tirando essa parte de misturar CNPJ com CPF. Um dos principais gargalos é um negócio bem pequenininho, que cabe no nosso bolso, que hoje não é nem mais físico, né? Porque ele é digital e está aqui no celular, que é um negócio chamado cartão de crédito. É uma coisa que rouba o nosso dinheiro e a gente não percebe. Por quê? A gente chama de dor do pagamento. Vamos lá, vamos voltar alguns anos atrás. Antigamente, a dor do pagamento era muito maior, porque o dinheiro era tudo em espécie. Então, quando você, para quem está nos assistindo aqui que é um pouquinho mais velho, né? Você recebia seu salário, você chegava em casa, aí você separava, eita, a conta de energia, R$50, aí grampeava, botava um clipe aqui, a conta, né? Energia, água, escola de menino, tudo bonitinho, grampeadinho. Sobrou R$50, eu botava no bolso, eita que alegria, sobrou 50. Meu amigo, você fazia de tudo para não destrocar esse dinheiro, não é assim? Porque você sabia que se trocar, aí beleza, sobrou R$50, aí tu foi trabalhar, quando chegou lá, a esposa liga, manda mensagem, passa na padaria e compra pão, tu diz, lascou. E agora? Vou destrocar os R$50 para comprar R$5 de pão. E parece que era uma mágica, tipo assim, eu comprava literalmente, era 1 quilômetro para casa, parece que quando eu chegava em casa o dinheiro sumia. A dor do pagamento era muito maior e você regrava muito esse dinheiro que você via e pegava nele. Hoje não existe isso mais, né? Tanto com a questão do Pix, digitalizou o dinheiro, então o dinheiro também está na palma da nossa mão. E eu sempre falo, se a gente parar para pensar, a gente não tem dinheiro. Você já parou para pensar que o dinheiro é só um número na tela do seu celular? Hoje eu faço um Pix para você, eu não tenho mais. Simples assim, é um número na tela. Então, parece que modernizou e parece que fragilizou. Quando eu começo a pensar, eu digo, rapaz, será que eu tenho dinheiro realmente? Eu tenho aqui, o cara me pede um Pix R$100, eu faço, ele some, sabe? E aí é só mudando de mão o dinheiro, né? E aí, pelo fato, voltando um pouquinho, né? Não ter a dor do pagamento, o cartão de crédito rouba muito, porque é assim, né? Eu ganho 5, mas o meu cartão é de 5, então eu ganho 10, né? E aí eu vou vivendo minha vida, achando que aquela fatura nunca vai chegar. O grande problema do cartão de crédito é que a primeira parcela que eu fiz hoje, ela está se encontrando com a terceira, né? E a terceira está se encontrando com a 10ª, né? Aí já a primeira já está entrando outra primeira, está se encontrando com a 8ª. E aí, só interrompendo, a gente volta para aquela parte do endividamento, que não é só nos financiamentos e empréstimos, mas também na parte do cartão, porque aí justamente as faturas, eu já conheço um caso de uma pessoa física que ela tem uma receita de 2.300 e as faturas dão em torno de 10.000, ou seja,
acontecer um período em que o cartão dela foi maior do que a sua receita e ela precisou fazer dinheiro para pagar e vai parcelando e vai se tornando uma bola de neve, ou seja, uma pessoa endividada. Entra no rotativo do cartão de crédito, que é extremamente caro, e começa a pagar o cartão com o próprio cartão de crédito. Exatamente. Por isso que a fatura realmente fica absurda de alta. E aí a gente volta, né, para outra análise, que é muito melhor se precaver antes, se planejar antes. Poxa, é uma viagem? Cuidado com o parcelamento. Sim. Será se vai estar dentro do seu orçamento? Poxa, a gente sabe que os juros do cartão de crédito é o mais alto, né, até do que vários financiamentos e empréstimos. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. Então, erros comuns até agora que a gente viu, né, para nos ajudar nesse descontrole, nessa desorganização, além do planejamento, né, da divisão de CNPJ para CPF, é também o controle. Então eu preciso realmente saber, né, quanto que de meu Prolabore, quanto desse Prolabore que vai para a minha reserva, né, quanto que vai para investimentos, inclusive, já queria deixar essa deixa, né, tem uma média geral, Danilo, para reserva, para controle de gastos, para os custos fixos, para os investimentos futuros? Para a reserva, assim, os livros dizem, enfim, se a gente conseguisse pelo menos guardar 10% do que a gente ganha, já seria, assim, a gente acharia... Algo ideal. Algo ideal, né? E esse 10%, na verdade, deveria ser o se pagar primeiro, né? Se pagar primeiro, as pessoas têm essa falta, não sei se é informação ou não querem entender realmente, mas assim... todo mundo recebe o que tem que receber, o salário, o Prolabore, paga tudo, se sobrar, aí eu guardo. Mas não vai sobrar, meu amigo, não vai sobrar. Então, se pagar primeiro, é pagar o seu eu do futuro. Então, esses 10% não é para o seu eu agora, é o seu eu do futuro. Então, os 10% caiu na minha conta o dinheiro, é o meu Prolabore, é o meu salário, tiro 10% e escondo de mim mesmo. Numa conta lá que eu não abro. Bem difícil de mexer de preferência. Difícil, de preferência que o aplicativo não esteja nem instalado no celular, né? Que você guardar a senha no cantinho lá, que esqueça realmente. Então, caiu o dinheiro na conta, separe 10% para lá, tá? Falando dessa divisão, tem literatura que diz que a gente pode dividir 50, 30, 20, por exemplo, né? 50 para gastos essenciais, 30 para lazer e tantas outras coisas, e 20% para reserva, investimentos e tudo que a gente queira, tá? Mas basicamente, se eu já conseguir separar os 10%, vamos fazer o seguinte, para você que está assistindo esse episódio, que quer começar a poupar, a guardar algum dinheiro, não pense no percentual de 10%. Vamos lá, esqueça. Bote uma meta mínima viável para você hoje. Porque dependendo de quanto você ganha, e a depender de como está a sua vida financeira, você não vai conseguir tirar os 10%. Aí você vai se frustrar. E aí você não vai tirar nada. Então, essa regra, praticamente, eu não começo utilizando, porque realmente, na maioria das vezes, não funciona. Então, vamos lá. A gente monta o planejamento financeiro da pessoa, entende tudo que tem pontos de melhoria, vamos economizar nisso, beleza. Vai sobrar quanto? Tá? Vai sobrar R$100. R$100 não é 10% não, do que ela ganha, não. É só R$100. Mas é os R$100 que você vai começar a poupar, que vai fazer sentido para você tirar do seu orçamento hoje. Porque se eu disser, tire 10%, vai ser R$1.000. Cara, não vai ter condições de tirar R$1.000 do orçamento de uma vez. Então vamos tirar R$100, vamos ter uma meta que seja atingível, que você consiga alcançar, que lá na frente vai fazer resultado, porque investimento é constância. Então não adianta eu querer começar a investir R$1.000 e passar 5 meses e depois voltar para 100. Para mim não funciona. Começa lá empolgado, depois aconteceu qualquer coisa no meio do caminho e tu não conseguiu mais tirar os R$1.000, voltou para 100. Não, começa com 100, depois você chega em R$1.000, depois você vai aumentando proporcionalmente. Então o ideal é que você defina o percentual mínimo dentro do seu planejamento financeiro. Realmente, sente, faça todas as contas, entenda para onde vai todo o seu dinheiro e diga assim, hoje eu consigo tirar R$100, tire. Eu consigo tirar R$500, então é R$500. Mas que você faça isso igual pagar a conta de energia, que você não deixa de pagar, senão vem a CELP e corta, não é assim? Então faça isso de forma constante, bote como uma despesa fixa dentro do seu orçamento e todo mês tire R$100, 200, 300, 500, o que der realmente, mas que você faça. Esqueça os 10%. Comece nos 10%. Os 10% vai ser consequência depois de uma reeducação realmente que você vai ter lá na frente. Inclusive, nas reuniões, eu sempre costumo tratar o investimento de um comportamento realmente um tanto pouco estranho que nós não somos acostumados ou não fomos ensinados a ter. Por que eu estou dizendo isso?
Porque é muito mais fácil, entre aspas, você colocar um parcelamento de R$1.000 para você pagar todo mês do que você tirar R$1.000. A gente é muito bom em pagar a conta, mas muito, muito ruim em tirar aquele mesmo valor para fazer investimentos. Então eu sempre digo aos clientes, finjam que é uma despesa. Porque se você não coloca, se você colocar como algo que você pode retirar depois, de nada vai valer, de nada vai fazer sentido estar fazendo essa reserva ali mensal. Pronto, a depender do caso, enfim, eu já considerei também fazer com que a pessoa comprasse um consórcio. Por mais que, vai ter os juros e tudo, mas sim, eu já tentei de todas as formas fazer Pode ser a única alternativa. Eu já tentei, teve clientes que eu já tentei de todas as formas fazer com que o cara guardasse um percentual lá, um valor que eu sei que ele tem capacidade de fazer isso, mas por não ter disciplina, consciência financeira, isso demorou. Vamos tentando, isso aqui não deu certo esse mês porque não tirou, e aí, rapaz, eu me vi sem... Vamos fazer o seguinte, você consegue, vamos fazer uma carta de crédito, um consórcio, você vai pagando aqui em 5 anos, 6 anos, pronto, não vai dar lance, vai ficar aqui, pelo menos vai ter uma parcela. E tem gente que só funciona com a bendita de uma parcela. Exatamente. Né? Que seja fazendo aqueles rodízios que junta os amigos do trabalho, né? Sim. Todo mês eu tenho a obrigação de juntar. Eu tenho que pagar, por quê? Porque hoje é o mês de João Vitor receber. Eu tenho que pagar, porque no meu mês eu quero receber. Exatamente. Então o cara tem que ter um compromisso de pagar. Nós somos bons pagadores, realmente, mas não era mais fácil dizer assim, eu não tenho esse compromisso. Assim, literalmente, de pagar para lá na frente. É melhor só guardar o dinheiro, não seria mais fácil, né? Romperia outras barreiras de juros e tudo mais, mas tem pessoas que realmente não funcionam se não tiver uma bendita de uma dívida, não, de algo para pagar, uma parcela, alguém cobrando, um compromisso, um boleto. Então, tem gente que realmente o cara tem que apelar para essas situações. O brasileiro ou o Santa Cruzense gosta de uma bendita pressão. Né? Gosta de ter aquele compromisso ali para poder realmente funcionar, tem fazer sentido. Que é o que motiva, né? Todo dia acordar tem que ter um boleto. O famoso vendedor, né? O vendedor bom é aquele que tem vários boletos para pagar para poder ele se motivar a bater a meta e ganhar a comissão. Eu vi um cara dizendo no corte de um podcast que ele disse, o meu melhor vendedor é aquele que tem filhos que de outro casamento, que não pode atrasar a pensão, porque senão vai preso. Ele é o melhor vendedor, porque ele bate todas as metas do mês, porque ele sabe que tem que bater a meta para pagar a pensão lá, senão ele vai. Então é o meu melhor vendedor. Tipo, ele tem um motivo muito grande, não é nem o filho. Porque o filho é o motivo de não pagar e preso, entendeu? Não é nem o filho, a responsabilidade do filho. É realmente ter uma dívida com a justiça, porque tem que honrar com aquilo. Então, realmente, nós somos motivados por ter uma bendita de um compromisso para guardar um percentual de dinheiro. Não é saudável isso, realmente é um comportamento que a gente tem que mudar. E moldando, né? Moldando e se adaptando e começando aos pouquinhos, realmente. E aí, né, em todas as nossas falas, eu acho que vocês perceberam que a gente sempre volta para o ponto de comportamento, mentalidade financeira. Não necessariamente sobre técnica ou sobre o que os estudos dizem, o que os livros dizem, mas sobre comportamento. E abordando esse tema, essa metodologia ou essa disciplina financeira, a gente pode aprender ou a gente nasce com essa disciplina? Quero te questionar. Não, eu não. Nós aprendemos, nós somos frutos do meio que a gente convive. Então, hoje eu ainda tento e me reeduco sempre, porque eu não tive isso dos meus pais. Não é porque eu estou aqui falando sobre isso que a minha vida é mil maravilhas. A gente vai aprendendo também, poxa, isso aqui eu falo, eu não posso fazer. Não é nem porque eu falo, é porque não faz sentido, eu sei que não pode. Então, eu me pego nesse dilema também, porque eu não nasci com isso. Ninguém nasce sabendo andar nem falar. Você aprende. Então, é um processo. Então, a depender de onde você veio, a bagagem que você trouxe, então a gente se mete. Eu não estou dizendo que é culpa dos nossos pais, dos nossos avós, não, porque também eles não tiveram esse conhecimento. Exatamente. E na época deles, muito menos. Hoje nós temos acesso à tecnologia e a gente perde muito tempo olhando a vida dos outros, né? Em vez de parar e estudar um pouquinho sobre assuntos que são importantes para nós, né? Então, realmente, é estudar e você fica bom naquilo ali. Tá? Você não precisa ser um especialista, saber fazer todos os cálculos, mas entender o básico e começar a mudar seu comportamento. Então, o meio que você convive vai dizer muito também. Fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você está no meio de uma galera, seu ciclo de amizade é aquela galera que só fala de gastar, só fala em jogo do tigrinho, só fala em aposta, só fala...
sabe, você está inserido nesse meio. Então, o que é que tem que fazer? Você é o quinto, né? Para mudar, eu tenho que muitas vezes sair do ambiente, porque se eu ficar lá, eu não vou mudar essa galera. É muito mais fácil eu me contaminar com isso e virar o quinto dali do que eu conseguir mudar aquela galera. Então, para uma mudança de comportamento drástica assim, eu tenho que sair do meio daquela galera e sentar em outros meios de gente que fala de outras coisas, que tem outros pensamentos, principalmente com relação a dinheiro. O dinheiro é assim. Então, dinheiro não leva desaforo para casa, viu? Se você não souber usar ele, tá? Ele não leva desaforo. Eu já vi muita gente que ganha muita grana se perdendo no meio do caminho. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Trabalhando na saúde, tá? E médico ganha muito dinheiro? Ganha. Trabalha muito. Sim. Mas os caras faturam bem. Para ser uma pessoa só, os caras dão vários plantões, faz cirurgia, tem consultório. Então os caras faturam bem para ser uma pessoa só, né? O cara ganha, é uma profissão que tem o status. Então o cara ganha muito dinheiro, ganha bem. Eu sou o doutor. Os caras ganham bem. Então só o fato de ter o doutor lá, né? Então o cara botar um jaleco, o cara já é... O que é que acontece com a maioria dessa galera? E eu convivi com diversos. Então, por exemplo, em um intervalo no meio do plantão, na corrida do plantão, a gente parava, ia na salinha do café, tomar um café, né? Conversar da vida alheia, né? Com certeza. Enfim, tomar aquele cafezinho, aquela pausa para respirar, aquela loucura do plantão. E já teve um colega médico que chegou para mim, a gente conversando de outros assuntos. E assim, a gente tinha uma abertura maior, ele chegou a abrir o aplicativo da conta do banco dele e me mostrou assim o saldo da conta. Aí depois a gente começou a entrar no assunto de dinheiro, né? Quanto é que tinha lá na conta dele, nessa conta? Menos 20 mil reais no cheque especial. Caramba. Eu vou dizer a esse cara que o problema dele é dinheiro, se naquele mesmo mês, fechando o mês, ele tinha faturado 50 mil. O problema nunca foi o dinheiro. Concordo. Eu já ia dizer a Eloy, se o senhor chorar mais um pouquinho, eu vou pagar o café pro senhor. Porque eu ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos lá, não estava na situação que ele estava. Lógico que eu também não ia ficar 20 mil, porque o meu limite de cheque especial não é 20 mil, mas proporcional podia ser 2 mil e me afetar muito, entendeu? Então, o problema desse cara é dinheiro? Nunca foi dinheiro, dinheiro existiu. Só que o cara tem um padrão de vida para bancar um status, aí tem uma casa grande, aí tem vários carros, o cara tem um padrão de vida lá em cima. Pronto, um exemplo claro também que ele sempre falava e sempre reclamava. Eles davam plantões, na maioria das vezes, doente. Doente assim, gripado, com corpo mole, mas tinha que estar lá. Por quê? Um plantão custa 2 mil reais. Se ele não for, é 2 mil reais a menos. Para um cara que está devendo 20 mil de cheque especial. Oxe. Faz muita diferença? Com certeza. Aí eles até brincavam, vocês são bons, vocês podem adoecer. Porque a gente era CLT, né? Vocês podem adoecer e ficar em casa de boa. E usando essa lógica, realmente, eles, por isso que eles se matam nos plantões, porque... para bancar o padrão de vida e para custear o básico. E muitas vezes aqui é só o básico, entendeu? Porque o básico deles é muito alto, né? Então, é um baita padrão de vida. Então, não é o dinheiro, é comportamento. Aí será se um CPF desse é saudável? Não é. Fica aí a incógnita. Tem uma frase, essa é de autoria minha, tá? Não é de terceiros, eu não roubei. O dinheiro não é a raiz de todos os males, e sim o comportamento de quem o tem. Então, até agora a gente passou, né, permeou essa esfera pessoa física, como deve ser o comportamento dessa pessoa, o que ele deve lidar, né, levando em consideração sua família, sua pessoa física, a sua saúde, de fato. Até porque boa parte das pessoas que também têm problemas, né, psicológicos, além de traumas familiares, outro ponto são as pessoas endividadas, com problemas realmente financeiros. Então, você tratar suas finanças como prioridade, você também está assegurando uma parte da sua saúde mental. Então, se você, por acaso, é desleixado na sua vida financeira, você com certeza está afetando o seu psicológico. Só um parênteses aqui. Uma coisa que mudou muito a minha percepção com relação ao dinheiro foi quando eu comecei a enxergar o dinheiro com relação ao tempo. Então, sempre que você for pensar em fazer uma dívida, se lembre do tempo. O tempo é a única coisa que não falta. Então a gente está fazendo isso aqui, a gente pode gravar 10 episódios, nenhum vai ser igual a esse. A gente pode falar do mesmo assunto. Sim. E o tempo foi embora, o tempo passou, então não volta mais. Então é o que você tem precioso. Então quando você faz uma dívida, um parcelamento, nós chamamos Minha Casa Minha Dívida, né? Que eu chamo, e um parcelamento eterno lá. E aí a gente tem que olhar
para isso com a ótica do tempo. Poxa, eu já vendi, nós já vendemos nosso tempo para pagar esses 30 anos. Já está vendido. Comprometeu o tempo. Já comprometi meu tempo. Uma fatia do meu tempo está comprometida só para pagar esse bendito parcelamento. Nada contra, porque foi a forma que a gente conseguiu adquirir, as parcelas cabem no nosso orçamento, tá tudo bem. Mas não é isso, é todo o restante. Cartão de crédito, viagens, financiamento de carro, que são coisas que podem esperar mais um pouco. Entendeu? E na maioria das vezes não cabe no nosso orçamento naquele momento, a gente vai e compra. Então quando você pensar em comprar o seu celular, comprar o seu carro e dividir em 10, 12 parcelas, lembre-se do tempo. Isso aqui é você passa no cartão, você está dizendo assim, estou vendendo meu tempo. Nossas compras são muito mais emocionais do que racionais. Sempre é. Acho que 90% das vezes. E eu sempre digo aos clientes, né? A gente também usa aqui na Lucena, né? Não é que a gente joga um banho de água fria no que vocês querem, mas nós usamos muito mais a razão do que a emoção. Gente se pega na nossa vida pessoal querendo comprar um equipamento novo, querendo comprar um carro, uma moto. Então a gente se pega também. Poxa, mas é emoção, vou controlar essa emoção, não é isso? Não é? Sim. Só que assim, quando o cliente vem, já o cliente ele não consegue ponderar isso, a gente consegue mais, porque a gente está nesse mundo todo dia bebendo dessa água, a gente vai se policiando mais. O cliente não, o cliente chega aqui pra gente e diz assim, ó, eu quero comprar um carro. Aí depois a gente sai derrando, eita, mas também tu acaba com meus sonhos, né? Não estou acabando com seus sonhos, eu estou usando a lógica muito mais do que você, porque eu me pego nessa celeuma aí de querer comprar as coisas antes da hora. Não é que a gente joga um banho de água fria, a gente só olha mais pro racional, né? A gente olha pro racional e diz, ó, não faz sentido por isso, atendi um cliente esses dias que queria comprar um apartamento. Ia tirar o dinheiro do caixa da empresa, tá? Ia tirar 100 mil do caixa da empresa para dar entrada num apartamento. Veio com financiamento, tudo bonitinho, tá? A proposta do Bradesco, tá? O restante das parcelas e tudo mais. E tava empolgadíssimo para comprar. Tipo assim, ela saindo do escritório, ela ia passar lá e ia sair pro banco para fechar o negócio, sabe? Mas ela disse, eu vou ouvir a opinião. Aí eu sentei com ela, a gente analisou. Eu disse, vale a pena você tirar esse dinheiro aqui do caixa? Como é que tá a saúde da empresa? Porque eu não sabia da empresa, não sabia do pessoal dela. Como é que tá a sua empresa? Tem mais dinheiro do que esse? E aí fui elegando as coisas, né? O apartamento ia terminar a construção, depois ela ia ter que terminar uma reforma que fica lá para fazer, ia mobiliar o apartamento. Então, coisas que na mente dela era muito fácil de resolver, tipo assim... Sempre é muito fácil. Muito fácil, um salário deles ia resolver com pouco dinheiro. Aí eu fui colocando no papel, minimamente você vai gastar quanto para isso? X, 1x para isso, 2x para cá... Aí quando a gente somou que os 200 mil que ela ia financiar, ela ia pagar 450, e tirando mais 100 daqui, com que ia gastar ainda para terminar o apartamento. Aí ela disse, eu acho que eu não vou comprar não. Eu disse, não, eu estou lhe dizendo os prós e os contras, enfim, tá? Tudo que tem aqui na operação, que financeiramente eu disse a ela, não vale a pena hoje para você. Eu acho que hoje não é um momento para você fazer essa aquisição. Mas a decisão, mais uma vez, é sua. O dinheiro é seu, está na sua conta, mas você não quis uma opinião, não quis um conselho, eu estou lhe dando, a gente fez os cálculos, eu digo, não vale a pena. E a decisão é sempre do cliente, né? Aí o cliente sai daí e ele compra se ele quiser, mas aí ela saiu decidida não comprar. Nós fizemos o nosso papel de comunicar, de passar... E depois ela foi no meu WhatsApp e agradeceu, obrigado, aí realmente eu vi, eu estava empolgado demais, realmente eu vi, percebi, esfriei a cabeça, então... É emoção, a compra é emocional, por isso que os vendedores, por isso que tem o marketing, por isso que as vitrines são bonitas, né? As vitrines não são lá, as vitrines são bonitas, são chamativas, é emocional a compra. Então os aplicativos, vocês abrem seu aplicativo aí da Shopee, da Mercado Livre, os carrinhos estão tudo assim, né? Nem rodinha tem, tão pesado que tá os carrinhos, né? Aí o aplicativo diz, esvazie seu carrinho, né? Que não cabe mais nada. Você vai olhando e impulsionado pela compra. E eu gosto disso. A compulsão, né? A compulsão, né? Tem gente que gosta de ver o entregador da Shopee todo dia batendo na porta, parece que é um, né? Mas assim... Tem clientes. Tem clientes que são assim. Então é emocional. E o marketing faz a função dele. Tá errado não, que o cara quer vender. Com certeza. E aí a gente tem que se controlar e saber até onde eu posso ir, não cair em qualquer falácia, em qualquer oportunidade, né? Aí isso aqui é a oportunidade, vou lá e compro. É a oportunidade, vou e compro. Aí acabo subindo muito o meu padrão de vida, porque eu imobilizei e tenho várias parcelas para pagar, e aí eu me torno uma pessoa endividada. E aí a gente volta aqui para a parte da Lucena Consultoria,
Quando a gente pede para o cliente nos comunicar, nos perguntar antes sobre a aquisição de algum bem, é justamente por isso. É te trazer uma visão mais racional, realmente calculada, não em base emocional não, tá? Então tenham cuidado com isso. Quando a gente fala, não é para ser grosso ou ser né, ou acabar com o sonho de ninguém, não. É realmente visando o resultado financeiro. Combinado? E agora, para a gente abrir um ponto, que eu acredito que é um ponto muito importante na visão das pessoas, é investimentos. Né? Danilo, qual a diferença de CDB, ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos? Explica aí um pouquinho a diferença de cada um. Vamos explicar de forma bem, nada muito técnica, né, para ficar claro. CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? Estou emprestando meu dinheiro ao banco. Tesouro Direto, tá? Tesouro Selic. Estou emprestando meu dinheiro ao governo. Qual é o mais seguro, João? Emprestar dinheiro ao banco ou ao governo? E aí? Quem é de direita vai dizer que aqui não é, né? Porque o governo está roubando. Quem é de esquerda vai dizer que é melhor. E aí, é melhor o banco ou é melhor o governo? Qual que é o mais fácil de quebrar quem é mais fácil nesse de quebrar, caso? Então a gente sempre volta realmente para o governo, tá, minha gente? Apesar de esquerda ou direita... Independente de qualquer coisa, a última coisa que vai quebrar é o país. É o país. Quem manda no Banco Central é o governo. O governo. E aí ele manda imprimir o dinheiro que ele quiser. Ele vai manter lá o padrão de vida dele e sim, vai bancar algumas coisas, mas a última coisa que vai quebrar. Então, independente do governo e da situação econômica que se encontra o país, ainda é mais seguro, falando em segurança, emprestar meu dinheiro ao governo. Mas você pode não querer emprestar ao governo, tá tudo bem. Depende da sua ideologia política, eu vou emprestar ao banco, tá? Então, se o banco quebrar, provavelmente está todo mundo quebrado, né? Se a gente pensar nos bancos grandes, sim, com certeza. Se eles começarem a quebrar, provavelmente nós tínhamos, né? O país não está tão bem assim. Não teve um escândalo aí em um banco grande, outro banco, mas foi algo pontual e teve várias coisas por trás, não foi? Tá? Não foi um simples quebra? Não foi assim, tá? Não foi do nada. Não né? foi do nada, exato. Mas assim, se a gente pegar bancos grandes, enfim, é tão seguro quanto. Tão seguro quanto. Então você pode realmente emprestar seu dinheiro ao banco, tá? Você pode ter ações. O que é ações? É uma fração daquela empresa. Então, por exemplo, o escritório da Lucena é listado na Bolsa de Valores. E aí Clésio, como dono do escritório, diz assim, eu vou botar 100 mil ações desse escritório, que é uma fração dele, e vou disponibilizar na Bolsa de Valores. Nós dois, como acionista, eu posso comprar uma fração lá. Quer dizer que eu vou me tornar dono? Não, dono é Clésio, porque ele detém a maior parte dessas ações. Nós vamos ser acionistas e vamos receber proporcional aquilo que a gente está investindo. Eu investi R$1.000, tu investe R$100. Eu vou receber proporcional os R$1.000 que eu investi. E você é o 100. E aí, gradativamente, você compra uma fração disso. Então, se eu for acionista do Itaú, eu posso comprar uma ação do Banco Itaú e eu vou ser acionista, né? Não pense que você é acionista do Itaú e pode chegar lá chutando na porta e pedir para o gerente lhe atender, né? Tem casos e casos. Tem uns investidores aí, né? Luiz Bassi, ele já pode chegar no Banco do Brasil e dizer que 5% é dele, né? Porque tem alguns milhares de reais lá investidos e alguns milhões de ações, né? Então, milhares de ações, na verdade. Mas aí não é o nosso caso, né? Você não pode chegar assim, agora eu sou dono aqui do escritório da Lucena, abra aí, não é. Você vai ser um acionista e você vai receber proporcional. Quanto mais ações você tem, mais parte você toma no negócio e mais risco também. Com certeza. Tá? Então, quando eu vou comprar uma ação, eu tenho que analisar o contexto financeiro da empresa. Se a Lucena quebrar, automaticamente eu perco esse meu dinheiro que eu investi. Quanto mais a Lucena cresce, mais também eu tenho um rendimento. Proporcional, eu tenho um rendimento com relação a isso, tá? E outra coisa foi fundo imobiliário. Fundo imobiliário são aluguéis, são dividendos referentes ao aluguel. Então vamos lá, um shopping center. Vamos usar o shopping center de Caruaru como referência. Se ele fosse um shopping listado em bolsa, eu compraria uma fração daquilo ali. Então as lojas não são alugadas, então eu vou receber uma fração daqueles aluguéis, mesmo não tendo empreendido, gastado nada lá na estrutura física. Mas na Bolsa de Valores eu consigo comprar uma ação e eu sou um acionista, um cotista de um fundo imobiliário que gerencia lá aquele shopping de Caruaru e eu vou receber uma fraçãozinha proporcional também. São investimentos mais arriscados? Ações e fundos imobiliários são, porém o retorno também é maior. É normal igual na sua empresa. Se você toma mais risco, subtende que você também tenha mais seja resultado. Bonificado de outro jeito. O CDB, o Tesouro Direto, são investimentos mais seguros, tá? No que é que eu invisto nele? Vou começar a investir agora, tá? A resposta não é tão simples assim. Tem gente que me pergunta direto, todo dia, manda mensagem. Vou começar a investir, onde é que eu boto meu dinheiro? Primeiro, o que é que a gente tem que entender? O que você quer fazer com seu dinheiro? É a primeira pergunta que eu faço.
Eu também. O que você quer fazer com seu dinheiro? Esse dinheiro é para quê? Para qual finalidade, né? Ali Isso. Ainda a outra, segunda-feira, estava na academia treinando, a pessoa me mandou mensagem, falando, vou começar a investir R$1.000 no mês, o que é que eu faço? Aí mandou os prints dos bancos digitais, dos cofrinhos, do CDB que estava pagando 115%. Aí, calma, respira. Você quer fazer o que com esse dinheiro? Aí eu quero guardar esse dinheiro por 1 ano e meio, para daqui a 1 ano e meio pegar esse dinheiro com os juros que ele rendeu e dar entrada num carro. Já entendi um contexto. Beleza. Faça a pergunta. Tem reserva financeira? Tem alguma reserva de emergência? O cara diz, não tem. Então não faz sentido o cara colocar em um CDB de 6 meses ou colocar, enfim. Então vamos dividir isso proporcional. Se é R$1.000, bota 50% disso ou mais numa reserva de emergência. Porque em 1 ano e meio, tudo pode acontecer. E os imprevistos não é que eles acontecem, eles vão acontecer sempre na nossa vida. E minha vida financeira está ótima, não acontece nada. Acontece imprevisto com todo mundo. Você perde o emprego, você adoece, a empresa baixa as vendas, você tem que diminuir seu prolabore, então acontece com todo mundo. Então eu tenho que ter essa reserva. Aí eu não tenho essa reserva. Então, aí ele começou a entender, parte disso eu tenho que botar na reserva. Mesmo que fique um CDB com liquidez diária, que vai render um pouquinho mais, está líquido lá. O resto você pode botar lá para 6 meses, para 1 ano, para 1 ano e meio, que vai ter uma rentabilidade melhor, tá? Então, investimento é muito mais saber o que você quer fazer com o dinheiro, para que assim a gente consiga direcionar o melhor investimento para você, realmente. Então, não existe, comece a investir no CDB, no Tesouro, compre ações, não. Qual é o seu contexto de vida hoje? Para que você quer o dinheiro? Tem filhos, não tem? Tem seguro de vida, tem plano de saúde? É todo um contexto, porque se o cara não tem nada disso, e eu digo ao cara, bota no CDB e aplica ele aí para 1 ano e meio, para tu tirar aqui 1 ano e meio, aí quando é com 30 dias, o cara, acontece um problema, o cara tem que sacar esse dinheiro. Aí vai me culpar, porque eu disse que era para colocar ali. Então, realmente, investimento é muito particular, tá? Tem, lógico, o ideal seria botar CDB, Tesouro, para quem está começando, basicamente os dois. Você coloca lá um liquidez diário para você aprender e testar. Depois você vai para as ações, fundos imobiliários, fundos de investimento que a gente falou também. O que são fundos de investimento, basicamente? Nós nos reunimos aqui, tá? Como colegas, enfim, vamos lá. Então a gente vai investir em um fundo de investimento, que aí já é uma gestora que toma conta disso aqui. E aí eles vão investir em várias ações, em vários fundos imobiliários, vão investir no exterior, vão comprar dólar, vão comprar ouro. Então a gente se junta aqui, vários amigos, por exemplo, e a gente vai lá no aplicativo, eu quero investir nesse fundo. Esse fundo investe em quê? Aí ele investe em ativos internacionais. Ele só investe em ações lá dos Estados Unidos. Esse aqui investe em quê? Só investe em fundos imobiliários. Ele junta os melhores fundos imobiliários e ele compra lá. Eu não vou comprar cota por cota. É muito bom também, para quem está começando. Sim. Eu não quero entender, então eu não sei se essa ação é boa para comprar, se esse fundo imobiliário é bom. Então, se você pegar um fundo que gerencia só isso, a possibilidade de você ter um rendimento é muito bom. Para quem quer investir no exterior, por exemplo, pega um fundo que investe só no exterior. E aí o cara geralmente tem que pegar as 50 melhores empresas e ações lá dos Estados Unidos e vai botar seu dinheiro lá. Então, você vai ser acionista da Apple, de todas as empresas lá, da Tesla, enfim, todas elas. Eu dou essa dica, foi muito boa a sua explicação, acredito que tenha ficado muito simples no entendimento, tá? Conteúdo muito bom, ainda tem muito conteúdo daqui pra frente, então não sai do vídeo. Quando nós temos os dois perfis de investidor, né, eu vou classificar como 2 agora, tá? Não estou respeitando necessariamente nenhuma literatura ou nenhum estudo. Eu acredito que um investidor vai ter mais tempo para estudar sobre investimentos, e outro investidor que ele não vai ter tempo de estudar sobre os investimentos. Então, o que é que eu aconselho? Se você não tem tempo de estudar ações, quando que eu posso comprar, quando que eu posso vender, quando que eu vou manter essa ação, então eu realmente não aconselho a entrar, né, nas finanças com quesito a ações e até fundos imobiliários, porque também tem que entender, tem que estudar. Então, se você não tem esse tempo de estudar, ou vai para o CDB, né, e Tesouro Direto, que é fácil, ou recorre ao fundo de investimentos. Hoje existe fundo de investimentos, que é justamente a gestora, que ela pega o valor que você aportou, digamos que você aporte R$100, e ela vai distribuir, né, R$50 vai para Tesouro Direto para assegurar aquele valor, e os outros 50 eu vou distribuir em fundos imobiliários e ações nacionais e internacionais. Então fica muito mais fácil. Óbvio que não é um almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. A gestora vai querer uma taxa administrativa sobre esse valor, né? Sobre o rendimento final.
Mas é mais simples. Você só fez jogar o dinheiro e ali a equipe de assessoria está fazendo todos os cálculos, todo o estudo e fazendo essa diversificação. Então fica essa dica, tá? Se você não tem tempo para estudar, deixe em um fundo e se resume a CDB e Tesouro Direto. Mas se você tem tempo para estudar, para se aprofundar no assunto, vai para ações e fundos imobiliários também, né? Tem que ter a segurança do CDB e Tesouro Selic. Falando só da questão da gestora, por exemplo, a gestora que eu trabalho, que a gente faz os aportes dos clientes, ela até mandou um relatório pra gente assim que saiu o escândalo do Banco Master. Sim. E aí ela se posicionou lá, nossa gestora não tem ativos relacionados ao Banco Master. Por que eles têm esse cuidado? Se você fosse para qualquer outra corretora, a gente está discutindo aqui em off, que as corretoras grandes estavam oferecendo CDBs de Banco Master a fim de ter uma lucratividade, fazendo com que os corretores empurrassem na galera, e tem ações rodando na justiça aí, judicializar a causa, enfim, não sei o que é que vai dar. Mas assim, por que a gestora tem muito cuidado com isso? E os caras, eles respiram isso 24 horas por dia, então eles estudam minuciosamente, porque é dinheiro de uma galera, um monte de cotista, e eles têm muito cuidado onde eles aplicam esse dinheiro. Então, por isso que essa gestora não tinha, porque é uma gestora muito séria, que acompanha o mercado financeiro, estuda todas as empresas que é aportar dinheiro lá. E aí ele já deixou todos os clientes tranquilos, emitiu uma nota, enfim, dizendo que não tinha no portfólio dele, já previa o possível risco disso acontecer, de acontecer algum tipo de fraude, por isso que ele já não colocava no portfólio deles. Então, uma gestora que investe em fundos, enfim, seja internacional, nacional, o que quer que seja, eles têm muito mais critérios, porque a função dele é essa. Exato. Literalmente é estudar o mercado todos os dias. Para que você tenha rendimento e não perca. Exatamente. Então, é uma boa opção também para quem está iniciando realmente no mundo dos investimentos. E estudar investimento é muito particular, a gente gosta, mas a maioria das pessoas não vão gostar. É um tema chato, é coisa que chama a nossa atenção, porque a gente gosta, vive no mercado financeiro, mas a maioria das pessoas não gosta e você realmente não tem obrigação. Então, eu estudo o mínimo possível, porque se você precisar me contratar, você tem que entender o básico. Para que eu sempre digo, estude também. Quando a gente começa a fazer os investimentos para montar uma carteira uma carteira de investimento para o cliente, eu sempre digo, estude. A gente vai comprar ações, fundos imobiliários, eu mando um PDF para o cara, lê isso aqui, basicamente, lê isso aqui. Para você entender o que é isso aqui, basicamente. Então isso é na vida, no geral, né? Você vai contratar um serviço, você tem que estar minimamente para você poder cobrar e ver se você está levando uma rasteira lá na frente, tá? Não que eu vou agir de má fé, mas eu induzo o cliente a parar para estudar um pouquinho, dizer, poxa, realmente eu tenho que entender um mínimo disso aqui, né? Mas ele confia realmente no trabalho e vida que segue. Então é basicamente isso. Hoje, né, dentro das consultorias, né, da consultoria pessoa física, qual que é o erro mais comum, né, quando a pessoa começa a investir sem estudar, um exemplo? Já aconteceu algum caso? A primeira pergunta que as pessoas fazem é assim, aí liga pra mim, eu mando no WhatsApp, olha, eu tenho 50 mil reais, quanto é que eu vou ter de rendimento? Aí eu já corto a pessoa na hora, esqueça, seu pensamento está totalmente errado. Ah, eu tenho 500 mil aqui, se eu botar 500 mil, dá quantos por cento ao mês? Olha aí. Ninguém escolhe, isso eu vou falar para você prestar atenção, ninguém pode garantir rentabilidade a ninguém. Se qualquer pessoa, gerente do banco, assessor de investimento, qualquer pessoa garantir rentabilidade a você, fuja que é armadilha. Poxa, Danilo, como é que vocês fazem a previsão? Beleza, a gente pega a taxa Selic, a gente olha para o passado, vê o comportamento do mercado e a gente entende pelo cenário, constrói tudo isso, que vai se manter nessa média. É uma projeção. É uma projeção, mas eu não posso chegar e dizer, vai render 12% ao ano, vai render 25% ao ano, vai render 20%, porque não vai, meu amigo. Dependendo do seu investimento, não vai. Só que a galera acha que isso é jogo do tigrinho, né? Que o jogo do tigrinho não dá dinheiro não, né? Mas é ilusório porque o cara bota um dinheirinho rápido, né? Usando a outra jogo tigrinho, que é um jogo rápido, por exemplo, que vai ter uma rentabilidade rápida, um retorno rápido. E não investimento é constância. E se você não tiver condições de fazer aportes grandes, você só vai começar a ver um pequeno resultado no médio prazo, que é de 5 anos para frente. Não é colocar em um ano e esse patrimônio se multiplicar por 2, que não existe. E é mágica, Então, se souber, as pessoas quando
olha, se eu botar 100 mil, no final do ano eu tenho 150 mil. Eu digo, se você achar essa mina de ouro, me avise que eu quero passar por ela. Por favor, nos comunique. Esse pote de ouro, né? É melhor você investir no seu negócio. Aí as pessoas fazem essa comparação. Eu não vou botar não, eu tenho 100 mil aqui, mas eu não vou botar não, porque se eu investir no meu negócio vai dar muito mais dinheiro. Eu digo, muito bem, você está certíssimo. O seu negócio dá muito mais dinheiro do que qualquer investimento. Isso é verdade. Só que o investimento protege o seu... É a segurança. Exatamente. Você pode ter 100 mil, comprar de tecido, né, pagar mão de obra e vai fazer muito mais, né, colocando ali sua margem de lucro. Só que qual é a segurança que você vai vender aqueles produtos? Exatamente. Então, não é pegar os 100 mil que você... Aí a pessoa diz assim, então eu vou deixar de investir no meu negócio e investir não. Se você só tem 100 mil, não bota os 100 mil investido. Investe 30 mil, fica com 70 para você investir no seu negócio. Se é um por dia que você tem, não faz sentido. Porque realmente a rentabilidade, pegando a taxa Selic, vai dar um ponto alguma coisa no ano. Se tu investir no teu negócio, tu vai ter 15, 20, 30%, dependendo do teu modelo de negócio, 40% de lucratividade. Lógico, faz muito mais sentido, é óbvio. E a galera que ganha dinheiro no mercado financeiro, eles ganharam dinheiro nos empreendimentos, hoje ganham no mercado financeiro, porque aí eles já investem em um bom capital mensal que gera bons dividendos para ele. É diferente, mas sempre priorizou a conquista, o seu trabalho. Você é bom em quê? Eu sempre digo, eu sou bom em confeccionar, em costurar. Sempre na máquina de costura e me contrato para ajudar você a administrar os seus investimentos. Faça dinheiro lá no seu negócio, faça os aportes que você queira, mas se você quer montar uma carteira de investimento para o seu futuro, o futuro dos seus filhos, você me contrata, não precisa estudar muito não, estuda o mínimo possível e a gente vai gerenciando isso aqui por parte realmente. Terceirizar, né? Para quem entende, para quem demanda aquele tempo realmente para estudar sobre aquilo. Sim. Né? Então, uma última pergunta para a gente fechar esse bloco. Essa é boa. Você indicaria para uma pessoa endividada fazer investimentos? Lembrando que o endividamento é quando eu tenho um parcelamento já que supera a minha capacidade de pagamento. Até agora eu nunca vi nenhum investimento superar os juros de uma dívida. Então, se não supera, não faz sentido eu investir meu dinheiro. Pegue o melhor investimento que você achar no mercado financeiro. Vai render quanto ao ano? 20%. Vamos pegar aqui, vai render 20%. Qual é E seria um baita investimento, lógico, né? Passando qual é só a tua para... dívida que vai dar 20% de juros só no ano? Tá dando ao mês, né? Tá dando a mesa, 200% ao Então ano. não faz sentido. Então, pagar a dívida para quem está endividado O fator principal. Não existe. Não, vou investir. Investir o que, meu amigo? Tu está Investir o quê? endividado. Tu está devendo a alguém que quer investir. Isso aqui não faz sentido nenhum. Pega a dívida, senta, analisa qual é a dívida que você vai pagar primeiro e negocia com essa pessoa. Porque é vergonhoso para a gente que tem uma dívida, eu digo que eu já passei por isso, conversar com a pessoa que a gente está devendo, né? Mas a gente tem que tomar essa coragem. Então, analisa a dívida que você tem. A dívida que você tem são essas. Qual é que eu vou pagar? Qual é que tem juros maior? É essa. Quem é esse fornecedor, essa pessoa que eu estou devendo? É fulano. Vamos lá, sente e defina um plano de pagamento de dívida. Nem que leve 20 anos para você pagar. Mas beleza, vamos lá, eu tenho uma dívida de R$2.000. E eu só consigo pagar R$200 por mês dessa dívida. Pronto, sentou, vai pagar as contas de casa, energia, tudo bonitinho, não vai faltar nada dentro de casa. Está sobrando R$200. É os R$200 que eu vou pagar a dívida. Aí você senta com uma pessoa que você está devendo, de cara a cara, e diz assim, tá vendo aquela dívida de 2.000? Vamos lá, ela está em 2.500 que você está colocando os juros. Vamos fazer o seguinte, eu quero lhe pagar, porque se eu não quisesse eu não estaria aqui, tá? Eu quero lhe pagar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma negociação boa, porque eu quero lhe pagar. Você já não tem prejuízo, eu quero meu nome limpo. Vamos fazer o seguinte, tira os juros da dívida, deixa a dívida pelos 2.000, beleza? Consigo tirar. Agora eu só consigo lhe pagar R$200 por mês. Seja sincero com a pessoa. Agora sim, eu vou honrar, o sangue vai dar na canela, mas eu vou pagar R$200 todos os meses. Agora se você me cobrar 201, eu não pago não. Porque o que cabe no meu orçamento hoje é 200. Se você fizer isso, eu garanto que qualquer pessoa vai aceitar. Independente do valor da dívida. Porque houve a sinceridade da pessoa.
O próprio banco faz isso, né? Em casos de financiamento, Sim. quando o cara para de pagar o financiamento, que tem um juros absurdo, ele liga pro cara, ó, vamos negociar, vamos reduzir os juros. Vem aqui conversar, vem o cara aqui fica conversar. com medo de conversar. Por que o cara fica com medo de ir lá? Porque ele fica com medo, poxa, se eu for lá, eu renegocio e se eu atraso, aí complica. Então, antes de você renegociar, sente e entenda onde é que você está. Tem que parar para fazer conta. E o seu poder de pagamento, quanto é que está? A dívida pode ser 10 mil, 1 milhão de reais. O seu poder de pagamento é quanto? É X por mês. Então, ó, senta com o gerente do banco, a pessoa diz, eu só consigo pagar X por mês. Dá para você, se der, vai dar para mim, a gente vai fazer essa negociação agora. Mas é difícil alguém não aceitar uma negociação com uma pessoa endividada quando a pessoa se propõe a pagar a dívida. Tem que sentar. É ruim? É. Você vai triste, mexe no seu ego, porque você não queria estar passando por aquilo. É um constrangimento, é chato, enfim. Mas é necessário. Então, dívida, resolve dívida, depois pensa no investimento. Senão dá errado. Boa, excelente resposta. Concordo 100% com o que o Danilo falou. E ainda, né, tudo isso que a gente está comentando, acredito que boa parte desse assunto, né, ainda é um assunto muito abrangente. Então, aconselho, fica uma dica de um livro, tá? Acredito muito no estudo, né? Nós, para nos tornarmos um profissional de excelência, tem que sim haver o estudo. Então, indico o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Aborda muito sobre esses assuntos, inclusive também um pouquinho sobre reserva e investimentos. Dá para montar um curso, uma mentoria só com a leitura desse livro. É um livro riquíssimo, aconselho demais essa leitura, tá? Mas indo para outro ponto, Danilo, como que uma pessoa endividada ou um empresário endividado pode prejudicar o CNPJ, né? Qual tipo de impacto isso pode gerar no CNPJ? Toda empresa ela reflete 100% do dono. Então, se minha vida pessoal eu estou endividado no meu CPF, ela vai resvalar no meu CNPJ, até porque é de lá que vem o prolabore. Principalmente dívida porque tira o sono da gente. A gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue resolver qualquer outro problema, porque a dívida está aqui, ó. Todo dia. Então, não deixa dormir. Não deixa dormir, você não consegue pensar na produção. Então, dívida tem que ser resolvida o quanto antes. Seja uma renegociação, enfim, tem que ser resolvido, porque tudo vai... se você é um empresário, se o CPF está bagunçado, a sua empresa não está organizada. Não está, esqueça. Se você já está bagunçado no CPF, vários problemas tem dentro da sua empresa, não só financeiro, vários problemas. Então, resolva seu problema. Se é só no CPF ainda a dívida, agradeça a Deus e pague para resolver antes que ela vá para o seu CNPJ. Nos contrate, né, para a gente resolver. Contrata aí Danilo. Para a gente ver a melhor forma de resolver esse problema antes que ele se transforme em uma bola de neve grande, que aí vai ser CPF, CNPJ, e vai ficar uma confusão e um problema bem maior para resolver. Então, um dono, um empresário endividado, meu amigo, é complicado, porque a empresa são vários setores. Atendi uma empresa esses dias aqui da cidade, pela NT7, fui lá dar um treinamento lá na parte de finanças e realmente o pessoal lá é uma empresa familiar e eles estão endividados. A empresa está no vermelho, mas assim, para não deixar a empresa pior, está no 0 a 0 a empresa, tá? Enfim, tem várias coisas para ser ajustado, mas aí eles começaram a atrasar as contas pessoais. Poxa, atrasa cartão de crédito, atrasou alguns parcelamentos pessoais, porque disse, não, a gente não vai tirar esse mês o prolabore, literalmente, porque se eu tirar, eu não vou pagar o funcionário. Caramba. Aí, estão comprometidos no CPF, a gente vai lutar para ver como é que a empresa vai conseguir fazer isso, porque o dinheiro tem que vir da empresa para pagar, né? Não vem lá? O cara não são um carteira assinada, ele não pode trabalhar outra coisa, ele tem que gerar caixa dali. E aí tem que melhorar vendas, organizar, enfim, um monte de processo que tem lá para organizar, para tentar organizar a vida pessoal do cara. Então, se o cara já está endividado, a empresa já tem problema. Entendeu? Então é uma cascata realmente. E aí tira o sono de qualquer um, tá? Então eles não estão bem, psicologicamente realmente você não fica bem, e você fica pensando nisso todo dia. Puxa, tanto tempo de empresa, nunca atrasei uma conta, agora eu estou atrasando meus cartões de crédito. Começa demais. Já ouvimos muito isso aqui, né? Principalmente nas primeiras reuniões de orçamento, né? Quando a pessoa vem para entender de como funciona os nossos serviços. Tem clientes que realmente choram na primeira reunião ou em outras reuniões, porque aquilo
ataca tanto o emocional, né, da gente, das pessoas, que realmente passa a ser um peso ter essas dívidas. Então, realmente acaba com o sono, né? Acontece tudo isso que Danilo falou. Mas além desses prejuízos emocionais, há também os prejuízos bancários. Com que sentido? Se meu CPF está sujo, está bloqueado, muito possivelmente eu vou ter alguma restrição no meu CNPJ, né? Eu posso ser desenquadrado de algum regime tributário. Então, se eu estava precisando de um capital de giro ou de pegar um empréstimo no banco, já vai ser negado. Então, por que a gente está tratando de CPF nesse podcast? Porque ele realmente precisa estar devidamente organizado. Porque senão pode chegar a atrapalhar, pode ser uma avalanche para o seu CNPJ. Então, muito cuidado com a pessoa física. Tá, então estude. CNPJ tem um CPF, não tem. Exatamente. Como. Então é reflexo realmente pessoal lá. Então tem que ter cuidado, muito cuidado, porque tudo vai cair no colo da empresa, provavelmente. Então, empresário, tome boas práticas, estude o seu negócio, tá? Planeje as finanças, tenha o controle disso para que a sua empresa não seja prejudicada por um erro da pessoa física. Tá? E agora partindo um pouquinho para a macroeconomia, né, tá perto já da finalização e temos uma notícia hoje, na data de hoje, 29/1/2026, mais precisamente ontem, eu acredito, o Copom se reuniu e manteve a taxa Selic, né, que teve em alta, acho que desde setembro, salvo engano, a taxa Selic se mantém em alta e o Copom se reuniu e manteve esse percentual, né? Óbvio que há uma projeção de redução até o final do ano de 2026, né? Mas qual que é o impacto, o que danada é essa taxa Selic, que tanto se fala, né, nesse meio de finanças, qual que é o impacto disso? É bom que ela esteja em alta ou não? A taxa Selic está em alta, tudo fica caro, né? Empréstimos bancários, financiamentos, consórcios, carta de crédito, tudo que você pensar que gira de juros, enfim, tudo isso fica muito caro. O poder de compra diminui, né? Porque se a taxa de juros está alta, o poder de compra diminui. Então, portanto, o consumo também. O consumo também impacta. Então, as vendas podem dar uma caída. Nós somos um país emergente, um país pobre. Tá? A gente fala de dinheiro aqui, mas a gente, no contexto geral, eu sempre falo com os confeccionistas, vocês são atacadistas, beleza? Vocês vendem grande quantidade, mas quem está comprando lá no final é uma pessoa que é assalariada. Exatamente. Que é a maior parcela dessa galera aqui do país. Que é o pessoal que sofre quando a taxa de juros está alta, que é a pessoa que está endividada no cartão, enfim. Vender no atacado é ótimo, né? Vendo lá 2.000 peças, um cliente só, assim, só que ele vai vender isso em uma unidade lá no final. Então, realmente, essa pessoa que está comprando, ela sofre todos esses impactos da taxa de juros alta, tá? O ideal é que ela regreda um pouquinho, né? Tem uma perspectiva de diminuir aí, chegar na casa dos 12,5, né? Não sei, realmente. É um ano de política, é um ano que, enfim, pode acontecer tudo e também pode não acontecer Só nada. lembrando, é uma previsão, tá? É uma previsão, essas previsões, né? A gente espera que realmente ela baixe um pouquinho no patamar, porque também é ano de política. O dólar tá baixando aí, filho, nosso martelo vai viajar, né? Tá comprando dólar. E aí o dólar tá baixando, vai ajudar também nessa parte de consumo, importação vai também aumentar algumas coisas. Esse produto importado vai aumentar também compra, provavelmente o petróleo vai diminuir um pouquinho, talvez o combustível fique um pouquinho mais barato, mas se ela chegar a baixar, facilita melhor as negociações e tudo mais, tá? Mas tem que ter cuidado com as taxas Selic, principalmente na parte de financiamento. As pessoas não olham para isso, chegam lá no banco, só é 1,2 a taxa que o gerente vai me colocar aqui nesse juro, e o resto? E o resto da dívida, como é que fica? É só isso, não é só 1,2. Existem várias taxinhas que ficam ali escondidos no meio do contrato, que você não lê, não pergunta pra gente, e aí contrata um financiamento, e a taxa de juros entra lá, a Selic sobe, e aí, né, tudo vai desandando financeiramente. Você programa, começa a pagar uma parcela, está pagando uma parcela e meia, daqui a 2 anos, e aí, já fugiu do controle do que você pensou. Então, realmente tem que ter cuidado com a taxa de juros, a gente espera que ela caia um pouquinho, mas é uma previsão. E eu não sei se realmente a gente vai conseguir chegar nesse patamar de 12, não. Não é pouco, né? A gente olha assim, é pouquinho, né?
mas no macro é muito. Não é fácil diminuir esses 2 pontos aí, não. Até porque a gente está falando de uma taxa que ela está no pilar ali para fins, né, de cálculos de juros do Brasil. Então, qualquer mudança, qualquer alteração, ou né, de aumentar ou de descer esse percentual, então mexe em tudo, como o Danilo falou, veio apenas de uma taxa, mexe em importação, exportação, dólar, petróleo, o consumo, petróleo, então é realmente uma taxa muito importante e que sim, independente da sua profissão, deve sim estar atento a essa taxa, tá? Então preste muito bem atenção, estude sobre isso e a gente falou um pouco aqui dos pontos negativos, mas um dos pontos positivos, Danilo, é que a gente pode aproveitar para investir, né? Se já tem um valor, se já tem uma reserva, aproveitar a Selic em alta para estar fazendo esse tipo de investimento. Com a Selic alta, os investimentos de renda fixa, CDB, Tesouro Direto ficam muito mais atrativos, porque eu invisto o meu dinheiro com muito mais segurança, por isso que também quando a taxa de juros está alta, os investimentos em outras coisas para até na própria empresa da pessoa. Sim. Porque se tua empresa não está crescendo 12% ao ano, 15% ao ano não está crescendo, só cresce 8%. Está crescendo 8%. Cara, mas eu vou aportar aqui 500 mil na minha empresa para me gerar 8%. Se eu posso emprestar meu dinheiro ao banco ou ao governo. Fora a dor de cabeça, né? Fora a dor de cabeça para fazer esse dinheiro, no final a conta fechada é 8%. Né? Poxa, é melhor deixar os 500 mil aqui, guardadinho, que eu sei que na hora que eu precisar ele estar aqui, ele vai me render 15% ao ano. Por isso que diminui a questão dos investimentos no geral, né? E afeta emprego, afeta tantas outras coisas. As pessoas que vão abrir empreendimentos, a pessoa começa a pensar. Então não vale a pena comprar uma franquia dessa aqui, gastar R$500 mil se eu posso botar aqui e render. Quando a taxa de juros começa, aí eles começam a investir mais no negócio, que faz muito mais sentido. Mas para quem vai começar, está num outro cenário. Já era para ter começado, né? Mas quem quer começar realmente a investir agora, que entenda um pouquinho, que vai assistir esse episódio aqui, que vai entender, falar um pouquinho sobre, falou muito sobre investimento, que quer começar a investir, vamos surfar essa onda boa. E aí vamos deixando, aproveitando essa onda, né? E vamos surfar aí, porque não é ruim, é uma taxa também para quem investe. Sim. É muito bom também. Muito bom também. Temos uma das maiores taxas, né, com relação a Tesouro Direto, CDB, que é a taxa Selic. Né, alguns, como o Will ofertou, quase 40% ao ano. Então, pegando esse gancho do Will, Danilo, quais índices ou quais parâmetros eu devo analisar antes de fazer o investimento? Não tem almoço grátis, como tu falou. Desconfie de qualquer coisa, tipo assim, tá pagando 100% do CDI, tá, um investimento lá no CDB, já é ótimo. Desconfie. Como é que um banco vai pagar 150% e vai fechar essa 230% o Will chegou do CDI. Como é que essa conta vai fechar no final? Não vai fechar, então desconfie. Então por isso você tem que estudar um mínimo. Um mínimo, você entender qual é o parâmetro. Não, quando eu emprestar meu dinheiro ao banco, eu uso o CDI como referência. O CDI tem que estar quanto? Pelo menos 100%. Ah, é isso, entendi. Quando você abrir seu aplicativo para comprar, você vai ver. Está pagando 148%. E enche nossos olhos, sim, porque nós somos gananciosos. Porque depois a gente faz o cálculo e vê quanto é que dá no final do período. Eita, como é bom, vou investir aqui, né? O outro banco que o colega investiu lá no Banco Macho. É olho gordo, não que tenha sido ele, mas é porque enche nossos olhos. Poxa, rapaz, olha 150% do CDI, que negócio bom, que bonito, vamos colocar aqui nosso dinheiro, tá? Mas aí desconfie realmente, por isso estudo mínimo, para você entender qual é o parâmetro que eu tenho que comparar. Se você não quer parar, perder tempo para assistir um vídeo no YouTube, um podcast desse, tá, que sua vida é muito corrida, né? Bota no chat GPT, bota no Google, né? Um parâmetro. Então eu vou comprar um CD meu. Entenda pelo menos o mínimo. Pelo menos o básico. Bota aqui, tira um print. Quando eu for comprar, eu tenho que entender pelo menos esses 2 pontos aqui. O CDI, enfim. A saúde financeira, o negócio, enfim. A quem eu estou emprestando, se é o governo, se é o banco. Enfim, se as ações, se essa empresa está saudável, se não tem, se tem dívida, se não tem. Então, realmente estudar o mínimo, para você não ser passado para trás. Gente, quanto conteúdo rico que tivemos aqui. Danilo, foi um prazer estar com você durante esse tempo que estivemos aqui para estar aprendendo. Eu acredito muito na consultoria ou em conversas como essas
que a gente aprende muito mais do que necessariamente, né? Aquela conversa de professor, né? Eu aprendo muito mais quando eu vou ensinar, né? Então é muito bom estar tendo essa conversa aqui com você. Foram temas importantíssimos, então que realmente vocês assistam o conteúdo e aprendam e pratiquem, tá? Vai fazer muito sentido e vocês terão resultados com isso, podem ter certeza. Mas para a gente encerrar, quem cuida bem do CPF constrói um CNPJ forte. Então, por isso, todo esse nosso cuidado aqui da Lucena em estar trazendo esse tipo de conteúdo para enriquecer o seu CPF, para enriquecer o seu CNPJ, até porque todo mundo quer o dinheiro no bolso, né? Então, trazemos esse tipo de conteúdo para realmente te dar um norte, te dar um auxílio, para que você não sofra prejuízos. Mas queria deixar meu agradecimento ao aceitar o convite e você pode fazer suas considerações finais. João, foi muito bom esse bate-papo aqui. Espero ter esclarecido esses assuntos que são incógnitas, são dúvidas, são muita gente falando o que acontece, enfim, tem muitos influenciadores que falam, outros não falam nada com nada, né? A gente vai seguir na manada. Espero que tenha ficado um pouquinho claro realmente sobre principalmente sobre a questão de investimento e com relação a seu CPF, cuide dele, tá? Cuide dele com carinho, sente, planeje sua vida, planeje sua viagem, planeje uma troca de carro, não vá vivendo no automático. Vai chegando os boletos, eu vou pagando e vida que segue. Não, realmente sente, planeje, converse com a sua esposa, converse com seus filhos sobre o dinheiro que você tem, o quanto você pode gastar, para que eles entendam. Eu tenho um filho pequeno de 2 anos, vai fazer 3 agora, ele ainda não entende. Mas toda moedinha que ele pega, ele vai lá no cofrinho, aí ele pega cofrinho, ele vai e bota no cofrinho lá. Ele não sabe quanto, ele sabe que é uma moeda, mas sabe se é R$1, essas coisas e tal. Mas vai criando a consciência dele. Quer comprar um brinquedinho? Vamos juntar aqui? Colocar aqui toda a moedinha. Lá no final do ano, no Natal, não vai dar para comprar o brinquedo no seu aniversário. Mas ele não precisa saber porque ele não sabe fazer conta. Mas você vai e complementa. E ele vai dizer, poxa, eu comprei com o meu esforço. Porque se a gente começa a educar nossos filhos, a gente não vai precisar reeducar ele financeiramente. Nós, adultos, estamos precisando se reeducar. A gente trouxe uma bagagem. Nosso filho, eu sempre uso esse exemplo nas aulas. Nossa cabeça é toda riscada, toda preenchida. A gente tem que apagar alguma coisa, arrumar um espacinho para reescrever isso aqui que a gente está falando aqui. Nosso filho é uma telinha em branco. É igual uma parede dessa. É uma telinha em branco, então a gente vai construindo isso nele. Então vamos aproveitar eles agora pequeno, criar essa consciência financeira, que tem que economizar, que tem que poupar, que dinheiro não é fácil, né? Que dinheiro não leva desaforo, que eu não posso comprar tudo que eu quero, apesar de papai ter dinheiro, mas o dinheiro é do papai. Diga assim a ele, literalmente, tá vendo? Tudo isso aqui, tudo que papai tem aqui é meu. Como você gosta? Não, ele tem que entender que ele tem que ralar muito. Você vai deixar patrimônio para ele, que a gente trabalha para isso, vai deixar patrimônio para nossos filhos. Mas ele tem que entender que foi muito suor seu. Foi muita noite de sono, foi muitas feiras, foi muitos perrengues para construir esse patrimônio. E assim, esse patrimônio aqui é do papai, se o papai não quiser ele não dá, é meu. Mas você tem que aprender a construir isso aqui. Então desenvolva mentalidade financeira nos seus filhos agora, para que lá na frente eles sejam adultos mais sensatos, que a gente melhore nossa economia, porque tudo isso, a nossa economia é bagunçada, não é só por conta dos políticos, não. Os políticos fazem a parte dele, né? Não quer que a gente aprenda sobre a educação financeira. Sim, mas se você tem a oportunidade de ouvir um podcast desse, pega o que você ouviu aqui e coloca em prática. 10% disso aqui já vai mudar a tua vida financeira. Eu garanto realmente para você. E se você tiver mais qualquer dúvida com relação a investimentos, enfim, precisar de uma consultoria para sua empresa, nós estamos aqui para ajudar realmente, do CPF ao CNPJ, em um contexto geral. Então, é isso aí, João. Foi muito bom esse papo. Espero ter sido bem esclarecedor. E pessoal, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Meu sincero agradecimento pela participação, pelo aceite do convite, né, de Danilo. E é como ele falou, tá? Anote, faça um plano de ação e coloque em prática. Como eu já disse aqui em outros podcasts, de nada vale eu aprender, né, tirar aquele tempo para estudar e não colocar em prática. A prática é o que vai garantir o resultado. Então, até o próximo episódio. Um cheiro no coração.